falo que como não acreditar nesse Deus, não? Você olhar tudo é Ele. A mão dele está em tudo, né? E que bom que Ele, né, ofereceu, mandou, né, o Filho dele para nós também, para nos ensinar muitas coisas. E obrigada por eu estar abrindo a Semana Espírita de vocês. A princípio, ela me deu dia 12, né? Mas dia 12 é meu aniversário. Eu perguntei se tinha boa, disse que não, eu não quero. Mentira. Eu vou estar, por eu ser presidente da USE, Circuito das Águas, eu vou estar com um palestrante de fora no último dia. Então, não seria direito eu deixar ele, né, e vir para cá. Mas eu fiquei feliz por estar aqui neste dia de hoje, né? E vou estar falando sobre Jesus, o terapeuta, o maior terapeuta da história. A Mariana pediu para mim falar sobre isso. E por que Jesus é nosso maior terapeuta, gente? Jesus é nosso maior terapeuta e guia. Ele é o caminho, que nem nós falamos, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Quem daqui já não procurou uma terapia para fazer? Né? Precisou de um terapeuta para poder estar indo procurar ajuda, para poder falar os maus da alma, que corrompe, que dói. Quem que não procurou? E quem não tem ideia de procurar um terapeuta ou um psicólogo, né? Que nem nós todos aí dissemos. Mas quem de nós aqui, que ao procurar um terapeuta, não procurou Jesus? Quem daqui já não conversou com Jesus e disse a Ele todos os males que estava consumindo o seu coração, o seu estômago, o seu egoísmo, as suas maledicências, o seu não amor ao próximo? Quem daqui que não chegou a Jesus e disse a Ele: eu estou precisando de muita ajuda, eu não sei o que eu faço? Além de Jesus, tudo bem, tem aqui os terapeutas da terra, né? E tem também os psicólogos, porque se eles estão aqui, é porque é preciso. Mas muitos de nós não vão até eles, por quê? Porque eles são pessoas que nem nós. Muitas vezes a gente tem vergonha de chegar até eles, e muitas vezes a gente não quer chegar até eles, porque a gente acha que eles vão falar para todo mundo da nossa vida. Mas o que é a nossa vida? O que ela quer dizer para nós, a vida que nós temos? Por que temos que escondê-la das pessoas, sendo que todos nós somos iguais perante Deus? Quando nós estamos em casa, muitas vezes, ali chorando, doído, né? Porque a gente procura o terapeuta por causa do quê, gente? Pela dor, não é? Pela dor que nos consome. E não é por nada mais do que isso. Porque quando a gente fala em dor, falamos em sofrimento, falamos em muitas coisas. E a dor é o fugir das coisas que nós fazemos, até mesmo ao outro, mas principalmente a nós mesmos. Quantos de nós não tem assim, um probleminha pequeno, que esse problema vira grande, porque a gente foge de nós mesmos? Mas nós esquecemos que toda noite, ao deitar, nós podemos conversar com Jesus. Não tem aquelas pessoas que são aquelas assim, que nos escutam o tempo todo? Você vai lá, você conta toda a sua história, do que aconteceu, conta uma, conta duas, conta três, e as pessoas cansam da gente, né? Cansam de escutar-nos. Nós vamos ao terapeuta, ao psicólogo,
E eles também a mesma coisa, eles perguntam muitas coisas para nós. E a gente conta uma, conta duas, tem hora que a gente vê que a gente não quer mudar. E eles veem isso. A visão deles sobre nós é essa. Então, se eu não estou dando certo, tem que precisar procurar outro. Mas e Jesus? Ele nos abandona em algum momento? Ele pede para nós procurar outro terapeuta? Ele está ali sempre conosco. Basta somente você sentar, orar e pedir para Ele te ajudar. Mas Ele não vai te ajudar, porque Ele vai te escutar. Porque para ser um terapeuta, gente, tem que ter muita experiência, não é não? E essa experiência, ele tem, infinita. Tem que ter muito limite com as pessoas, conosco mesmo. Tem que saber escutar, mas falar o que é preciso. Porque nós, pelo fato daquilo que está nos corroendo, a gente faz daquele problema, que é pequeno, um problemão. Não fazemos mesmo? Um problemão que, de repente, parece que não tem saída. Mas a gente sabe que tudo tem saída nessa vida. E quando você conversa com esse terapeuta infinito, que nos escuta o tempo todo, sentado ali, sem o ver, porque a gente não precisa ouvi-lo, nós precisamos somente senti-lo. A presença dele ali perto de nós, e nós nos colocamos ali junto dele, falando tudo sobre nós. Nós choramos, nós sorrimos, porque muitas vezes a gente sorri mesmo, das coisas que a gente apronta, mas tudo é entre nós e nós mesmos. Ele vai estar ali sempre para nos escutar, para nos ouvir, para nos acolher, jamais nos deixar sozinhos. Mas nós também precisamos confiar em quem está aqui no planeta. Porque junto a Ele, que é uma pessoa só, um ser só, existem muitos aqui que podem também nos amparar. Mas só que nós temos que saber o seguinte: saber reconhecer os nossos erros, saber os nossos limites para conosco mesmo. Muitos dos problemas que acontecem conosco, acontecem pela vaidade, pelo ego, pela mentira. E isso nos sufoca. Eu faço um bazar em Pedreira, que eu falo que é um bazar, não um bazar de roupa para vender, mas é um bazar solidário, onde, quando você se coloca a serviço com Jesus, você vira um terapeuta, mesmo sem ser. É um terapeuta espiritual. Tem os que têm aqui o diploma, mas tem um terapeuta espiritual, onde eles encaminham as pessoas para você, para que você possa acolher essas pessoas. Quantos nos chegam para nós, chorando, em briga entre família, em briga com o marido, com o cônjuge, né? Com briga com filhos, com pais, com mães. Quantos nos chegam? E você está ali, colocando o seu ouvido a escutar, deixando aquela pessoa falar. Mas se você puder, em algum momento, pela intuição da espiritualidade, você puder orientar, não resolver o problema, mas orientar as pessoas de que elas têm que ver aonde começou isso, de que maneira, de que forma, e como elas têm que reconhecer. Elas não, né? Nós temos que reconhecer que somos nós mesmos que causamos isso em nós. Quantas dores que a gente fala, existentes, quantas doenças,
surgem de uma falta de esperança, de uma falta de uma palavra, de um abraço, de um consolo. Olha, eu estou aqui para o que você precisar. Se eu não posso te ajudar, eu estou aqui do seu lado. Quer que eu chore com você? Eu choro com você. Eu falo assim que as dores maiores do mundo, quem as conhece são as mães, né? As mães que Deus colocou na vida dos seus filhos, da família. Aquela mãe que ama, aquela mãe que bajula, consola, aquela mãe que está ali, sentindo, e ela chora junto mesmo com outras mães. Uma mãe terapeuta. Jesus, ele é sozinho. Ele escuta você aonde você estiver, no lugar que você estiver. E nós sabemos disso. Quantas passagens do Evangelho nós sabemos que ele estava ali, no silêncio, e dando a resposta certinha para todos. A mulher que seria apedrejada, ele falou algo para alguém, ele simplesmente escrevia na areia algo, porque eles estavam testando ele, não é não? Para ver o que ele falaria, porque se de repente ele pegaria ele, já jogava para os leões, né? E ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E alguém atirou? E ela disse a ele: Senhor, o que eu faço? Ele falou: alguém lhe atirou uma pedra? Eu também não vou atirar. Vá e não peques mais. Que significado que tem os apóstolos? Os 12 apóstolos. Tem maior ira que esses homens? Ele não foi um terapeuta para esses 12 homens. Ele não mudou esses 12 homens. Mas ele fez eles entenderem que tudo só dependia deles para haver uma mudança na vida deles. E eles, do jeito que eles eram, para o que eles passaram. Vocês imaginem que para seguir a esse ser Jesus, como ele era? Qual a visão que a gente tem dele? Eu fico imaginando assim, que para quando ele falasse aquelas perguntas dele, vem, siga-me. Como dizer não? Pelo que nós conhecemos dele. Eu falo que por muito pouco, as pessoas nos seguem, não é? Porque elas veem em nós uma coisa boa, eles veem em nós aquela pessoa que faz tudo certo, e nós sabemos que nós somos simples e ignorantes. Mas, pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento e pela nossa moral, se nós que estudamos as palavras de Jesus no Evangelho, estudamos o livro dos Espíritos, entre tantos outros livros de estudo para nós mesmos, sabemos do quão mudança nós podemos ter em nossa vida. E por que a gente foge? Por que preferimos a dor, se nós podemos ter o amor, a fé, a esperança, a dignidade, o caráter? Por que escolhemos a dor? Porque muito de nós, necessita ser acolhido, ser abraçado,
porque nós cansamos. Quantos de nós cansou na vida e se suicidou? Quantos de nós cansou e se entregou? Não lutou. O que nós estamos fazendo neste planeta de provas e expiações, com Jesus, que está ao nosso lado o tempo todo, com uma espiritualidade que nos abraça, nos consola e diz a todos nós que está ali para quando a gente precisar, que sozinho ninguém está. Está lá Jesus, esperando a cada um de nós sentar com Ele e falar: Jesus, eu preciso de Ti. Neste momento. Eu preciso do seu abraço, do seu amor. Eu preciso das suas palavras, para que eu possa seguir este caminho que o Senhor segue. E que muitas vezes nós nos perdemos. O que eu faço? É muito fácil a gente, muitas vezes, virar as costas para o nosso irmão e querer que Jesus nos ajude. Quantos irmãos nossos chegam até nós e nós dizemos assim: agora não, eu também tenho problema. Mas será que os problemas que nós temos, que são os desafios, eles não se tornariam menor se nós olhasse mais com uma visão de amor aos nossos irmãos? Nós falamos muito em caridade, muita caridade. A caridade da sopa, a caridade da água, a caridade de tudo. Mas nós esquecemos da caridade do perdão, da união, da humildade e da simplicidade para com todos nós mesmos. Quantos de nós não fala da vida do nosso irmão, do outro? Quantos de nós? Quem aqui se conhece? Quem se conhece? Aí se eu perguntar assim: você conhece o seu vizinho do lado da sua casa? Sabe do que ele gosta? Sabe o que ele está comendo? Você vai falar. Mas do que você gosta? Do que você quer? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus sonhos? Vocês sabiam que muitos das nossas dores é porque a gente quer olhar só o que o outro faz. E nós esquecemos de olhar o que nós queremos fazer para nós mesmos. Não diz que a gente tem que primeiro amar a nós mesmos? Segundo, não é amar a nós mesmos? Terceiro, não é amar a nós mesmos? Por que eu quero amar o outro antes de me amar? E eu ainda digo para o outro que eu os amo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo depois de nós. Amar a Deus. Esse é o primeiro. Só com um mandamento dos 10, a gente já tem o mandamento inteiro. Então, quando for procurar o terapeuta Jesus, olhe para dentro de si próprio. Veja como que você está. Mas não tenha medo de falar para ele tudo o que dói. Muitos dos nossos câncer, das nossas doenças, vem tudo daí. Nós vamos formando dentro de nós
uma sementinha. Começa tudo com uma sementinha. E nós vamos, depois, aguando essa sementinha. E nós vamos deixando ela tomar conta de nós. Sendo que essa sementinha pode até se desfazer. A partir do momento que você começa a entender que tudo é por você. Tudo é você. Gente, nós temos Deus dentro de cada um de nós. E nós vivemos falando isso o tempo todo. Eu tenho Deus dentro de mim. E quem é o seu Deus? O que Ele quer de você? Ele vai te ajudar. O que queres tu que eu faça? Não é? O que queres tu que eu faça? Quantos de nós falamos para Ele o que nós queremos que Ele faça para nós? Temos que pensar, refletir muito nisso. É um terapeuta que não cobra, é de graça. E ainda a gente paga, né, para os terapeutas nos escutar aqui. Porque nós vamos muitas vezes lá falar o que não é o que a gente foi levar. E eu tenho certeza que 80% você vai falar que o outro fez para você. Não você permitiu que te fizessem. E você vai culpar o outro o tempo todo, sendo que foi você que permitiu de que o outro fizesse com você tudo que você está passando de ruim hoje. Cadê os pensamentos positivos? Cadê? Onde que eles escondem? Onde se esconde dentro de cada um de nós? Nós damos conselho para muitos dos nossos amigos. E falamos para eles assim, quando eles estão no hospital, assim. Não, você vai se curar. Eu vou orar por você. Eu tenho certeza que você vai se curar. Pensamento positivo. Nós falamos isso o tempo todo para os nossos amigos nos hospitais. E não falamos isso para nós. Porque quantos de nós, nesse momento aqui dentro agora, não está passando por uma dor? Quantos de nós? Que precisa daquele abraço amigo, daquele abraço sincero, daquela acolhida de amor. Porque quando nós abraçamos o nosso irmão, um ao outro, quem será que está dando um abraço? Será que sou eu que estou dando abraço em você? Muito pelo contrário. Se nós somos instrumento da paz do Cristo, quem está te abraçando? Já notaram isso? Cada abraço que você recebe, você não fala assim, nossa, um abraço que acolheu. Que abraço gostoso. Eu estava precisando. Não é assim? E por que nós não acreditamos neste Cristo? Nessa acolhida que Ele nos dá todos os dias, até mesmo ao acordar. Eu tive muitos desafios na minha vida, há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. Eu tive um marido que eu internei ele 2 vezes, por bebida, e de pegar ele na rua mesmo, já morto quase. E se eu não tivesse acolhido ele tinha morrido. Eu tive a escolha das minhas mãos. Ou eu abandono, ou eu ajudo ele. Eu tive que pegá-lo, ele como meu irmão, não como meu marido. Porque se fosse como marido, por ser 2 vezes, e a gente sabe que quanto custa, né? Uma clínica, você vai ao fundo do poço
e volta. Mas ninguém vai ao fundo do poço sem que Jesus esteja lá. Foi o que me manteve em pé. Em pé. E eu agradeço de coração a esse Jesus, porque cada oração feita, a gente emanava essa oração para onde ele estava e ele foi melhorando. Como não confiar nesse terapeuta que nos levanta, que nos dá coragem, todos os dias? Que força é essa que ele tem de nos levar lá embaixo, mas com a sua mão nos levar lá em cima? Todos nós aqui tivemos e temos desafios. Eles não vão acabar. De forma alguma. Isso vai longe. Desde que nós tenhamos vida, nós vamos ter desafio na nossa vida o tempo todo. Nós temos que estar prontos. Não para desistir, mas para lutar. Lutar por esses desafios junto a Jesus. E essa espiritualidade, que muitas vezes nós choramos por ela, quando ela vai embora, voltando para casa, e ela nos ajuda, nos apoiando ali, intuindo a gente no que temos que fazer, para que caminho seguir. E nós, muitas vezes, não acreditamos nisso. Nós temos que começar a crer de que tudo o que vem para nós não é por acaso. Porque nós deixamos marcado tudo isso. Nós dissemos que nós iríamos dar conta. Nós dissemos que nós iríamos ter vontade de chegar aqui e fazer o melhor para todos nós. Primeiro, temos que nos olhar para dentro desse interior nosso e ver como ele está. Olhar. Cuidar desse interior. Porque nos foi dado de graça. De graça. Foi emprestado para quê? Para que nós estivéssemos aqui domando todas as más inclinações que nós fizemos. E nos deu esse terapeuta de graça. 24 horas por dia. Ele não dorme. Nós precisamos dormir, mas ele não dorme. Ele está ali, o tempo todo, mesmo nós fora do corpo, ali, conosco, o tempo todo. O nosso Jesus. Aquele ao qual nós deveríamos também orar por ele. Todos os dias, junto com o nosso anjo mentor, nosso guardião, que nós também esquecemos deles muitas vezes. É uma equipe muito boa que nós temos no espiritual, que está ali conosco o tempo todo. E por que nós duvidamos, gente? Por que nós não conversamos com eles e falamos para eles, hoje eu estou saindo, hein? Estou levando o meu melhor comigo. Não sou contra terapeuta, não sou contra psicólogo, porque eu queria ser uma psicóloga, mas eu sou, espiritualmente falando. Porque a quantidade de pessoas que chega até mim, e eu encaminho essas pessoas para psicólogo mesmo, é muito grande. Mas eu nunca deixo as esquecer do psicólogo maior, que é Jesus. Eu sempre as falo para elas orar. Orar por elas, primeiramente, porque nós oramos para todo mundo. Nós pedimos oração para todo mundo. Aí um dia eu perguntei,
Qual que é o momento que você coloca a oração em seu nome? Porque nós também precisamos. Eu tenho um grupo de oração que eu coloco todo domingo, todo mundo coloca o nome de todo mundo. E eu coloco no final assim: vamos orar para todos nós tarefeiros de Jesus. Porque nós também precisamos. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos conhecer esse amor de Jesus, para que nós nos curemos de todos os males da nossa alma, para que nós nos curemos das ervas daninhas que nós colocamos dentro de nós, para que nós nos curemos de tudo o que vier até nós, seja o que for. Porque quem vai buscar essas doenças somos nós mesmos. E muitas dessas doenças vieram conosco, de apontar no tempo certo, e nós dissemos que nós iríamos dar conta de curar-nos. Nós podemos curar as nossas mazelas, aqui, até com o passe, autopasse, em nós mesmos, com palavras boas todos os dias. Gente, a cura, eu falo que o evangelho que nós temos junto a nós é a cura para nós. Basta saber ler, saber entender o que esse evangelho quer dizer. Nós lemos, relemos, e nós não refletimos em cima. Quantas são as palavras ditas, escritas ali, igual às parábolas, que nós vamos entender depois de umas 5, 6 vezes que a gente leu. Mas é por causa que isso chama-se sabedoria, para nos ensinar a refletir em cima dessas palavras. Porque se você ler o Evangelho hoje, daqui a um ano, quando você reler de novo, você vai ter um outro entendimento. E você pode se curar com todas essas palavras, com todos esses ensinamentos. Basta somente nós querermos. Jesus está aí para todos nós. 24 horas por dia. Falar menos do outro e passar a falar mais de nós, para Ele. Ele nos conhece a todos. Não adianta chegar nele e querer falar para Ele coisas que nós não somos. Ele já nos conhece. Tudo sobre nós. Tudo. Tudo que você chegar até Ele e falar, Ele já tem sobre você. Então, basta somente você chegar nele e pedir a ajuda que você precisa. Todos nós. E é muito fácil, porque Ele está lá. Ele não te julga. Ele não blasfema nada contra vocês. Ele somente nos ama. E quer nos ajudar o tempo todo. Pode ter certeza disso. E se não é Ele na nossa vida, o que nós somos? Se o próprio Pai, que é o nosso Pai também, o encaminhou para cá, é por causa que é para nós seguir a esse ser tão perfeito, que nós podemos chegar assim um dia, nessa perfeição, um dia, quando a gente entender o que somos nós e o que estamos fazendo aqui. Quando nós soubermos amar realmente a nós mesmos e amar a esse Deus que tão bem e de bom grado nos deu a vida, e que nós saibamos que tirar a vida não acontece nada. Muito pelo contrário, você vai e você retorna. E quando retornamos, trazemos mais mazelas para nós mesmos.
Então vamos tentar o possível para ir até o final da nossa vida, aqui. Porque, como não existe a morte, chegar no outro plano, em vida, e já começar trabalhando. Porque não tem coisa melhor do que você saber do amor do Cristo por cada um de nós. E que o que eles querem para nós é o melhor. A cura da alma, a cura do espírito, a cura através do amor. E eu quero agradecer por estes momentos, por essas palavras, intuídas pela espiritualidade. Porque não somos nós que falamos também. Somos nós instrumento da paz do Cristo, que Ele nos trazem para falar. Ao chegar aqui na porta, ainda falei para a Lucimara, eu fiquei muito emocionada. E a gente se emociona muito quando a gente sabe que está no caminho certo. E eu pretendo ficar nesse caminho durante muito tempo. É muito difícil, gente. É complicado. Eu entendo cada um de vocês. Muito complicado. Mas não é impossível. Nós podemos ir além do que nós achamos que nós podemos ir. Nós podemos ser tudo na nossa vida e na vida de alguém que está precisando. Quando você ajuda, é Jesus, é espiritualidade, é Deus agindo em cada filho. Então, o que seria de nós se nós não pudéssemos trabalhar em nome do nosso irmão? Então, pense sempre, ajuda. Quando você ajuda, você já está se autoajudando. Mas, procure a terapia de Jesus. Converse com Ele. Fale que você precisa trabalhar. E trabalhar muito, porque é muito assim, muita coisa para fazer. Não é pouco, não. Mas a nossa vida já é complicada. E vamos descomplicar. Vamos levar da melhor maneira possível. Seguindo esse caminho junto a Jesus. E quando Ele nos convidar a segui-lo, vamos. Vamos, porque o caminho certo sempre será esse. O da verdade e o da vida. Gratidão. Muito obrigada.